Olá, minha irmã e meu irmão, paz e bem. Uma das dimensões mais importantes da vida humana é a dimensão religiosa, a dimensão do sagrado. Todas as culturas humanas ao longo da história desenvolveram suas tradições religiosas. Não é diferente no presente. Eu e você temos a nossa perspectiva do que é sagrado. Eu, por exemplo, sou cristão anglicano, tenho uma espiritualidade franciscana. Provavelmente você tem a sua própria espiritualidade ou religiosidade. Todas as manifestações religiosas devem ser respeitadas. O que me preocupa muito é quando eu vejo pessoas associando uma expressão religiosa ao mal, utilizando categorias da sua própria espiritualidade ou da sua própria religião para rotular e estigmatizar expressões religiosas de um grupo diferente. Vou te dar um exemplo. Nos evangelhos, nós encontramos Jesus lidando com pessoas espiritualmente opressas, oprimidas, perturbadas, às vezes até possessas. Mas em momento nenhum, nem nos evangelhos, nem nas epístolas, nós encontramos alguém possuído por Apolo, um indivíduo em quem incorporou Afrodite. O que nós temos são templos e espiritualidades com os quais os primeiros cristãos lidaram, tendo sido perseguidos, inclusive, por muitas dessas religiões politeístas. Mas em momento nenhum se viu alguém dizendo que Minerva, o espírito maligno, atuou em uma ou outra pessoa. O que nós estamos vendo hoje é uma manipulação religiosa terrível e também uma experiência de preconceitos evidente. Vou te dar algumas afirmações ou alguns argumentos que demonstram isso. Você já viu em algum programa de TV uma pessoa possuída pelo espírito de Krishna ou de Brahma? Você já viu alguém que incorporou e que foi possuída pelo mal, pelo demônio de Alá? Não. Quem é que você vê ser apontado como o mal, como forças espirituais destruidoras? É Exu, Ogum, a Pombagira? De onde vêm estes nomes, estas categorias, essas entidades? Das experiências espirituais dos povos africanos. É a espiritualidade afro-brasileira. É assim porque estas pessoas que ao longo da história foram vítimas de diferentes tipos de sofrimento, de perseguição, de exploração e sofrimento, hoje têm a sua espiritualidade atacada, porque é a espiritualidade frequentemente de pessoas pobres, de pessoas negras, e por isso você vê este tipo de manifestação preconceituosa, repito, acontecer. Ninguém tem a coragem de dizer que há o espírito de Maomé perturbando alguma pessoa, que há um encosto de Buda fazendo o mal a uma determinada família, porque estas religiões estão associadas a culturas diferentes e nós temos uma facilidade enorme para tornar e dar lugar aos nossos preconceitos. Portanto, abra seus olhos, tenha muito cuidado quando você ouvir um religioso atribuindo a categorias de uma outra expressão religiosa o mal, associando aquilo que está dentro da tradição cristã e que aparece de fato nas páginas do Evangelho a estas espiritualidades, a figuras como os orixás dos cultos afro-brasileiros. Existem espíritos malignos atuando em nossos dias e a sociedade brasileira tem sido alvo destes espíritos. Deixa eu dar o nome a você de 5 espíritos terríveis que estão
atuando, perturbando, destruindo, fazendo o mal. Já ouviu falar do espírito do egoísmo? Sim. Esse espírito que leva as pessoas a pensarem só em si mesmas, a não se importarem com a dor alheia, a não levarem em consideração as dificuldades pelas quais outras pessoas passam. Este é um espírito maligno, é um espírito imundo, sem sombra de dúvida. O segundo espírito do mal é o ódio. É o ódio que se legitima, é o ódio que se supõe aceitável, que se imagina poder se expressar contra o semelhante, de tal maneira que esse ódio se manifesta como atos concretos de violência contra outra pessoa. Sim, o ódio é um espírito imundo, um espírito mau que devemos combater em nós, nas outras pessoas. Em terceiro lugar, um outro espírito terrível é o espírito da usura, o espírito de entender como normal e legítimo ter lucros exorbitantes enquanto há tanta gente passando fome, ver como uma prática normal a cobrança de juros abusivos, só porque as pessoas precisam de recursos e não têm outras formas de obter estes recursos, então se valem do cheque especial, do cartão de crédito, e aqueles indivíduos que detêm o poder e controlam os bancos estão corretos quando exploram assim a necessidade alheia, impondo juros de 400% ao ano. Você não acha que esses espíritos devem ser banidos, expulsos, e que a igreja do Senhor Jesus deve se levantar veementemente contra tais espíritos? Deixa eu te dar um quarto exemplo de um espírito maligno que atua e tem atuado desde há muito sobre as pessoas. É o espírito da mentira. O espírito que entende que os fins justificam os meios, de que eu posso mentir, falsear, distorcer a verdade para alcançar um propósito suposto benéfico. Esse é um espírito terrível. É o espírito que se manifesta em seu séquito de fake news, de adulteração da verdade, de alteração da realidade. Ah, o espírito da mentira. Em último lugar, eu gostaria de lhes falar sobre um espírito terrível que nem procede dos cultos afro-brasileiros, nem procede das religiões de orientação ou de origem oriental. Queria lhes falar sobre o espírito da desesperança, o espírito que tem acometido milhões de brasileiros, que acreditam que nada pode mudar, nada pode melhorar, que é tudo igual, é tudo do mesmo jeito, e nós temos é que ficar em casa mesmo, esperando que as coisas aconteçam, sem que nos envolvamos efetivamente nos processos decisórios. Eu penso diferente. Eu acho que o espírito da desesperança, que pode ser chamado de desespero, é um espírito mau, que tem destruído e feito muitas nações, famílias, povos naufragar. Quem sabe a gente possa se libertar de todos esses espíritos malignos. E não será votando no dia 30 de outubro, será hoje, olhando para dentro de nós e perguntando: Senhor, me ajuda a perceber se há alguma força ruim agindo dentro de mim e me liberta, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te abençoe também a respeitar todas as outras experiências religiosas diferentes da tua e da minha. Mais uma vez, paz e bem.